Você acabou de assistir o programa Guest pela TV, acompanhou com o doutor Julian Gorini, mais uma vez, cumprimentar o meu doutor literalmente. Aliás, Dario, ó, o nosso diretor aqui, ele só ri de mim, porque eu conto tudo que eu faço aqui. Tem assunto de beleza e tal, eu conto tudo, não conto? Eu falo que natural meu aqui é só a digital e o Gustavinho. Que não mexeu, que não precisou. O resto eu mudei até o DNA com o doutor aqui, praticamente. Ó. Como vocês acompanharam pela TV, nosso assunto de hoje é cirurgia plástica. A gente estava falando sobre as cirurgias mais procuradas pelos homens, né, pela TV. E a gente vai falar sobre tudo aqui, principalmente sobre a carreira do doutor Julian Gorini, que é referência no Brasil, temos aqui em Londrina. Então você que está acompanhando em qualquer parte do mundo, né, pela internet, já sabe que aqui em Londrina tem alguém que, ó, manda bem demais, e ele vai explicar tudo isso pra gente. Seja bem-vindo agora ao nosso podcast, o nosso podcast do programa Guest. Aqui a gente tem tempo para conversar bastante, doutor. Perfeito. É um prazer. Você quer começar já a puxar minha orelha, doutor? Pois é. Uma coisa muito importante para você lembrar disso só é o acompanhamento pós-operatório, que você trabalha muito e vai pouco na clínica. Então vamos lá. Não, mas eu vou voltar com tudo, puxando a orelha. Agora. Isso, mas temos que acompanhar. Porque não é só a cirurgia, Exatamente. Né? Então, assim, a cirurgia plástica, ela é muito importante desde o desejo, do planejamento. Por isso que o planejamento é fundamental para segurança, minimizar riscos, né, com certeza, e obter o melhor resultado. Então, a cirurgia plástica ela não é um ato cirúrgico, é uma mudança de hábito que você vivenciou. Mudança de cabeça. Exatamente. O ato e a cirurgia é só um momento, mas quando o paciente entende que ele é uma mudança de chave na vida dele e que ele consegue fazer uma transformação de hábitos, de pensamentos, de ideias, a cirurgia plástica torna-se algo muito nobre, né? Eu tive uma crise existencial quando eu comecei, assim, compartilhando, que a gente pode falar muita coisa. Não pode. Eu tive uma crise existencial no começo, que o médico, ele se forma pensando em quê? Salvar vidas, transformar a vida das pessoas, mas saúde, né? Longevidade, tudo isso. E a cirurgia plástica estética, que hoje nós fazemos, que é a maioria, né? No início eu tive uma crise existencial que eu achava um pouco superficial, né? Parecia que fugia da essência do servir como uma pessoa cristã, que é fazer diferença na vida das pessoas. E uma coisa que me curou desse trauma foi um dia que uma criança que eu tinha operado de orelha de abano, uma menina, coisa mais linda, não me lembro o nome dela, mas já tem quase 30 anos, que ela entrou no consultório com 6 anos de idade, feliz, me abraçou assim e falou: tio, agora eu posso fazer balé, porque antes eu não podia colocar o coque por causa da orelhinha de abano. Aquilo, eu senti que a cirurgia para ela não foi uma cirurgia estética, não foi uma cirurgia... Ela foi uma cura de um trauma que ela tinha, que se ela alimentasse isso para a adolescência, ela seria uma menina retraída, depressiva, que não buscaria, ela teria mais dificuldade de ir atrás dos próprios sonhos, porque ela se sentiria, tipo assim, um auto-bullying, né? Você se fazer mal, né? A gente tem essa tendência de não se valorizar e não se achar belo, e não, né? Porque a gente tem um conceito social, cultural, né? Então, e a beleza tem muito disso, né? É o que a gente estava falando agora no seu programa, né? Que ela é temporal, ela é cultural, tem todo esse trâmite. Então, depois, com o tempo, eu fui descobrindo que cirurgia plástica, ela tem um poder de transformação na vida da pessoa como algo que muitas vezes é transformador e restaurador do amor próprio, da autoimagem, da reconstrução do seu eu e da sua existência. Por quê? Porque a gente tem uma tendência a desconstruir. Uma coisa que eu percebo muito nas mulheres, depois da maternidade, do segundo, terceiro filho, ela está realizada como mãe, realizada muitas vezes profissionalmente, sabe? Conquistou muito espaço, madura, e às vezes o relacionamento dela com ela mesma na frente do espelho não é bom. E aí quantas mulheres que eu já ouvi de não namorar com o marido de luz acesa, depois de 20 anos junto, 15 anos,
sabe? E isso é uma coisa que tem que ser transformada, né? E é importante para que o amor próprio e o estar à vontade perante a sociedade, na piscina. Quantas vezes eu ouvi dizer, eu não vou pra praia, não põe biquíni, não vou em lugar nenhum, me convida para ir na piscina, eu não vou na casa dos meus amigos. Quer dizer, Sim. é a pessoa que às vezes não vai almoçar na casa do amigo porque tem que entrar na piscina à Acaba tarde. não tendo mais vida. E quando o doutor falou assim, Exatamente. a medicina para salvar vidas, o doutor tá salvando vidas, sim, porque quando a gente está se sentindo mal com a gente mesmo, nossa saúde mental, nossa saúde psicológica vai embora. Exato. É saúde também. É. E você acaba sendo, claro, gente, a gente tá falando de saúde, de doenças, não, mas assim, a doença psicológica também é uma doença muito triste e muito pesada. Você acaba, o quê? Ficando depressivo, ficando dentro de casa, não querendo sair, não querendo ter mais vida social, ou seja, você tá morto por dentro, praticamente. E assim, e eu vou mais além, tá? O estresse oxidativo da depressão, a nível molecular, a nível celular, né? Faz com que o psicológico ele age sobre a matéria. Então, a pessoa deprimida, ela tem o quê? Ela tem mais problemas de gastrite, ela tem qualidade de sono ruim, ela tem menos ânimo para uma atividade física, consequentemente ela se sente mais fraca, ela não quer fazer academia porque se sente frágil. Então, assim, fisiologicamente, existe uma relação do mental, do espiritual com o físico, uma relação muito mais intensa do que a gente imagina, né? O poder de crer e acreditar que vai ser diferente, que melhorou a vida. Eu tenho certeza que depois que você deu aquela enxugada e melhorou o seu gás na academia, o seu desejo de ser, de atacar a vida, de explorar o mundo, de se expor. Não, nasci de novo, doutor. Quando o doutor falou do exemplo dessa menina, eu também fiz a orelha de abano quando eu tinha 17 anos. E era aquele que me afetava mesmo, porque no colégio a criançada, os pré-adolescentes não perdoa, bullying atrás de bullying. E o meu apelido, doutor, era Gumbo. Lembra do Dumbo, o elefante? Sei, Aí juntaram o Gustavo, colocaram o Gumbo. Era meu apelido numa lista. Exato. Então os amigos que eu encontro hoje ainda... Ex-Gumbo. Não, continua no Dumbo ainda. Você ouviu, filho? E eles estão feios lá. Tá tudo acabado porque eles não se cuidaram, não. Homem geralmente. Aí mudou muito, porque na verdade, olha só, gente, olha o que eu passei quando tinha 17 anos. Eu comecei a fazer fotos com a Desirê, me convidou pra fazer fotos e tal. Falei, gente, eu orelhudo desse jeito. Onde que ela viu beleza, né? Olha como tinha a nossa cabeça, como era. Exatamente. E eu tinha o cabelo igual do doutor, assim, maiorzinho, pra dar uma... Escondida. Achava que dava uma escondida. Então eu repartia assim no meio. Não, eu tenho umas fotos que eu falo, como que ela teve coragem de me contratar? Mas o modelo é meio exótico, então tá tudo certo. Aí o que eu fazia? Eu fui uma vez fazer um desfile de roupa de noivo, lembro até hoje, foi aqui em Londrina isso. O maquiador falou assim: a gente vai ter que jogar seu cabelo pra trás, deixar mais arrumadinho. Falei, não, pelo amor de Deus, a minha orelha. Ele falou assim: não, coloco 2 gotinhas de Super Bonder. Olha a propaganda. Muito comum. Na época eu não sabia que estavam fazendo isso. Colocou, eu falei assim, você tá doido, o Super Bonder não sai mais. Ele falou, não, sai sim, deixa eu fazer. Eu falei, tá bom, né? Colocou, aí ele dá uma soltadinha assim, ficou perfeito, adorei. Então, assim, ninguém reparou que eu tinha feito isso. Só que aí... Você começou a fazer todo comecei a fazer quase todo final de semana, eu tinha algum evento, eu fazia. Virou uma obsessão aquilo. Comecei a colar. Sim. O que aconteceu? Tóxico, fere a pele, machuca. Começou a machucar, fazer ferida. Aí minha mãe olhando aquilo, falou assim, o que tá acontecendo com essa orelha? Daí eu contei, ela ficou desesperada, ela falou assim, então isso tá fazendo realmente mal pra você, então vamos fazer... Exatamente. Não, vamos resolver isso com cirurgia plástica. Na minha cabeça, a orelha de abano, ele tinha que ser considerado, no sistema público de saúde, como um problema de doença social, de caso de resolução, como uma doença mesmo. Tá, tem uma hérnia inguinal, tem que operar. Claro que vai ter. Agora, a orelha de abano tem esse efeito psicológico porque gigante. Tá no rosto e só vê a orelha. Sim. E é terrível. Minha mãe fala, não, seu avô tinha, eu tenho também, não sei o quê. Eu falei assim, tá, vocês tiveram, mas eu não quero ter. Aí fui e fiz, tipo assim, realizado. Mas daí não parei mais. E isso sim. Porque me fez, não que assim, gente, eu falo brincando, mas assim, não tô estimulando ninguém a exagerar nem nada. Sim. Eu fui fazendo pontuais, eu fui tendo certeza do que eu quero fazer. Então, as pessoas me seguem no Instagram, me perguntam tudo, o que você fez nisso? Quando a gente fez, praticamente a gente fez uma história, né? Sim. Quando eu vou contar um pouquinho da minha Lipo HD, a gente começou, nosso primeiro contato foi
acho que em janeiro ou fevereiro. Sim. Eu fui operar em quando? Outubro? Agosto, né? Sim. Agosto. Então, desde janeiro até agosto, foi uma preparação que o doutor fez, tanto fisicamente, que as minhas vitaminas estavam super baixas. Exatamente. Não é a gente chegar lá e vou fazer a cirurgia no outro dia. Essa percepção do coletivo, do todo, não, é importante. Tem médicos que fazem isso? Tem, mas não é o ideal, né, doutor? Se você tiver equilibrado, o potencial de retração da pele é melhor. A estatística de seroma, que são complicações inerentes às cirurgias, são menores, né? O risco, ele fica muito menor. Então, o resultado, ele começa no pré. Foi o que eu falei agora há pouco. Né? O doutor pediu para emagrecer um pouco também. Fortalecer a musculatura. Né? Então, esse planejamento é fundamental. Não, foi incrível. Qualquer tipo de inclusive resultado. Mental. Total. Porque, assim, às vezes você vai na empolgação, tal, não sabe que é um processo cirúrgico, você tem que também parar suas atividades. Então, assim, é um planejamento, assim, praticamente é um planejamento de vida. Porque eu falo que depois da cirurgia a gente renasce, né, doutor? Exatamente. É muito comum as famílias preocupadas com meninas jovens de 20 e poucos anos, que estão com sobrepeso importante, e esse é um caso complexo, e as mamas de família, mesmo genética, muito grande. Então, elas reclamam de dor nas costas, aí aquela postura de proteção, parece que está se escondendo. Exatamente, sabe? Isso é muito comum. Então, eu tenho um mecanismo, assim, na clínica que eu faço, sempre é o seguinte, até outro dia foi interessante. A família, a gente conversa, a menina se expõe, a gente fala, eu mostro o que é a expectativa, e ultimamente eu tenho criado um termo de compromisso com a paciente. E ela, na presença da família, junto comigo, a gente traça uma estratégia, que agora com o Instagram, essas coisas ficou mais legal ainda, que ela escreve o que ela tem de sonho, quais os objetivos, olha, aí começa, preciso perder 10 quilos. Como que eu vou fazer isso? Fazendo dieta cetogênica, low carb, não sei o quê. Atividade física, 5 vezes por semana, musculação, com atividade aeróbica, 45 minutos. Então, assim, é descrito, é o memorial descritivo da estratégia. Cada 90 dias vamos fazer uma biopedância novamente pra gente monitorar tal. Aí depois que isso tudo acontece, a mãe assina, eu assino, a menina assina, e depois a gente vai lá, tira uma foto e ela publica, sabe? Isso cria um compromisso. E o compromisso dá um start na nossa consciência, inclusive no nosso subconsciente, quando a gente tem um compromisso pessoal, existencial, social, de você realizar aquilo. Então, o que acontece com as pessoas que começam a se desequilibrar com peso, com amor próprio, com autoimagem? Ela começa o quê? Se retrair. Aí ela começa a não querer assumir compromisso, que é a história de não pôr o biquíni, de não querer ir nos eventos sociais, de não querer se expor na praia. Então, isso é onde entra toda essa complexidade do que tange o psicológico, do não estar bem. É claro, como você, eu também penso como você, de ser tudo sempre natural, tudo tem seu momento certo. Me preocupa as pacientes com crise de autoimagem, que já fez várias cirurgias do mesmo modelo e nunca esteve satisfeito. Isso aí é uma coisa que tem que estar bem atento, porque muitas vezes o desejo de transformação não está no corpo, né? Precisa de uma transformação mais do existencial. Nossa, o seu trabalho como cirurgião praticamente é um psicólogo, digamos assim, porque, primeiro, claro, não, gente, não estou generalizando a profissão de psicólogo, diz assim, um exemplo. Mas tem tudo a ver, né? Porque aqui primeiro começa. Exatamente. Né? Às vezes acontece muito chegar uma menina no seu consultório, ela tá perfeita e não precisa fazer cirurgia. Às vezes só um detalhezinho ou outro, não aquilo tudo que ela quer fazer. Exatamente. Né? E vai do profissional que tem a visão, que sabe, um profissional de verdade, que sabe o que ela precisa, né, doutor? Exatamente. Porque senão vai fazer algo e a pessoa nunca vai estar satisfeita. E o que não pode acontecer é a descaracterização da autoimagem. Porque quando existe isso e a pessoa não se vê daquele jeito, por isso que cirurgias faciais eu amo fazer e considero uma das cirurgias mais complexas, porque vai muito no eu, né? Como a cirurgia de nariz. A pessoa quer mudar. Ela mexe, mas mexe muito diretamente na autoimagem. Quando o paciente faz uma abdominoplastia, uma lipoaspiração, independente de homem ou mulher, né? Ela não vê aquilo todo momento que ela se vê no espelho. Então, as cirurgias faciais, elas têm uma complexidade maior do ponto de vista de equilíbrio, e o paciente tem que estar bem com ele mesmo para entender que existe o processo. Sim. Né? Processo de recuperação durante 15 dias. Né? Eu brinco, você vai ficar
Imagina aquela bolacha traquinas fazendo propaganda de traquinas. Sim. Fica inchado, às vezes roxinho, né? Normal. Mas, doutor, mas passa tão rápido que a gente nem então, sente, sabia? mas tem pessoas que deprimem nesse momento. Então a gente já planeja. Assim. Então pode ser. Então a gente tem um cuidado muito mais. Olha no espelho e fala: Ô, doutor, você não fez nada, não. Não, ou fez muito, né? Ué. Não tô me entendendo. Como você estava falando do rosto, me reconhecendo. Acontece muito de levar foto de alguma celebridade, algum influenciador, algum cantor. Eu quero esse nariz, mas daí esse nariz não tem nada a ver com o rosto da pessoa, né? Mas a pessoa insiste naquele. Aí que vem o problema, que na verdade ela não tá se aceitando, né? Isso. Exato. Pode, lógico, dar uma lapidada, fazer um nariz mais Fica harmônico. semelhante, igual nunca. Né? Agora, as proporções, como nós estávamos falando, as proporções têm que seguir... Vamos falar das proporções? Isso. Legal. Isso. As proporções, né, da beleza, que nós estamos falando sobre as proporções áureas, né, da beleza pi, são as proporções dos terços. Testa. Isso, das proporções horizontais do rosto, que isso traz uma percepção de verticalidade. Quando o rosto tem desproporções importantes, fazer um paralelo, como se fosse aquela camiseta de listra horizontal. Você vê que quase não tem mais roupa com camiseta. Engorda. Mas por que engorda? Não engorda também, só engorda. O que engorda é comida, gente. Exatamente, isso aqui, né? Engorda, às vezes. E achata. Entendeu? Então, exatamente. Então, quando você tem desproporções, você tem um achatamento. E a horizontalização, por isso que a orelhinha de abano, ela achata o rosto. Porque o rosto fica mais horizontal na região central. Né? Exatamente. E aí causa desproporções, aonde a pessoa se sente menos graciosa, não vou falar feio, porque a beleza vem do interior, não do exterior, não é? Concorda comigo? Não é assim? Eu falo isso sempre para paciente. Então, eu vou ficar mais bonito? Não. Fica melhor do que exatamente. Vou dar uma melhorada. Exato. Né? Mas tudo é proporcionalidade. E as proporções verticais dos terços. Como que nasceu essas proporções, assim? Quem que fez esse estudo? Então, como que é essa beleza? Como que é considerado beleza? Isso foi considerado? O Leonardo da Vinci foi um grande arquiteto, matemático, e muito sobre forma, né? Foi um escultor, um artista, né? E ele, assim, uma obra clássica dele, que é o Homem Vitruviano, ele conseguiu dar a forma do homem, não sei se você recorda daquela imagem, que tem o círculo e o triângulo, e dali saiu matematicamente o número π, do 3,14 alguma coisa, que tem tudo a ver com as proporções áureas. Que fica harmônico. Da matemática, que é a espiral universal das proporções áureas, das proporções divinas, entendeu? Então, o equilíbrio das partes que trazem a proporcionalidade do belo. Que a gente olha e fala, opa, é uma mulher ou um cara bonito. Exatamente. Que a gente às vezes não sabe o porquê que aquela pessoa é tão bonita, né? O que ela tem de diferente? Então, são essas proporções. Equilíbrio das proporcionalidades. É algo que você olha harmônico, igual uma arquitetura, então. Exatamente, mesma coisa que a arquitetura. Você vê uma estrutura bonita, um prédio bonito, imponente. Às vezes ele é simples, não tem um detalhe, mas as linhas. E hoje o simples na beleza voltou, né, doutor? Totalmente. Porque antes, assim, era muita boca, era muito preenchedor. Muita boca, muita mama, muita mama. As minhas amigas estão todas tirando exatamente. Pequenininha. Exatamente. Quando eu comecei em 99, tem tempo, 2000, 2001, começou, eram 200, 250 ml as próteses, depois começou 300, 350, 400, 500 um tempão, começou a cair, e hoje a atenção é muito maior para você colocar uma prótese na paciente. O que elas querem? Elas não querem que a mama lateralize, para que elas fiquem slim na vertical, porque isso emagrece. Sim. Sem tanta projeção anterior. Muita mama parece estar mais gordinha. Exatamente, né? Eu tive uma paciente que era muito engraçada, ela tinha posto uma prótese e a mama ficou muito projetada. E ela falava assim, doutor, quando eu puxo a blusa para cá, marca no peito. Quando eu puxo aqui, descobre a barriga. Então, por quê? Porque a proporção do tórax em relação à verticalidade do abdômen estava desconecta.
Era a geração 2000 que assistia muito Pânico na TV, que tinha as paniquetes. Exatamente, mais ou menos. Eram mulheres grandes, exato, anabolizadas, total. bombadas. Aliás, Então- tinha uma amiga minha que fazia parte, que era normal. Inclusive, acho que até diminuiu a Nicole. Aliás, Nicole, um beijo. O doutor conhece também? Sim. Então, mas era questão daquele momento, né? Mulheres muito musculosas, perna, Sim. muito bumbum, Você viu muito que isso peito. diminuiu, né? Total. Totalmente. Total. Hoje, a beleza da coxa, do glúteo, ele ainda está Mas forte, algo mais definido, mais né? delicado, mais feminilizado. As mamas não é aquela mama que choca, sabe? Aquele padrão, eu vou dizer assim, americano, né? O americano gosta de muito volume. E dependendo, né? Muito volume fica até vulgar. Eu diria que sim. O mais complexo são as adolescentes de menores de 18 anos que querem, dentro de casa, dar a ordem. E aí vai com o pai e a menina de 17 anos para colocar uma prótese que vai deixar. Elas querem aumentar muito. Então, mas por ignorância. Você olha, minha querida, você não pode sair do padrão do natural, do jovial. Aí, às vezes, eu uso o termo. Você não pode sair de princesa para malévola. Entendeu? Não que a malévola, mas Sim. tem que continuar princesinha. Que a Malévola é a que a gente mostrou. Jolie. Eu sei, mas Mas não aquela. Sim. Aquela sedução vulgar. Sim, Né? O belo tá no detalhe do encantamento, sim. da experiência de descoberta, né? Não aquela coisa que é que gera um processo obsessivo em quem olha aqui e fala assim, eu quero aquela coisa maluca lá. Então, né, o belo ele tá... E é bem tênue essa linha de naturalidade. E volto nas cirurgias faciais. Então, quando você vai buscar um tratamento de uma paciente mais idosa, mais velha, com mais flacidez, ela tem que chegar a um ponto de trazer uma naturalidade para ela ficar muito bem aos 70. Não é querer deixar uma senhora de 70 com um rostinho de 40 anos. Esse excesso que no passado era mais comum. Fica aquela cara toda... Não sei, né? assim, por exemplo, eu brinco Dava assim, pra ver, né? Elza Soares, Sim. muito... Assim, Até a Donatella Versace, ela Pois tinha o rosto é. assim, mas você viu que ela... já tirou o pé. Tirou. Então, mas a Versace que ela foi fazendo, ela foi devolvendo volume. Porque no passado, a ideia de tração demais nas cirurgias faciais gerava muita estigmatização de um rosto operado. Sim. Hoje, com as tecnologias e as novas técnicas de descolamento e reposicionamento da musculatura, você busca a naturalidade, mas principalmente na devolução da volumetria. Então, hoje, você tem um rosto muito mais gracioso, com os volumes corretos nos lugares corretos. Com aquilo que você tinha quando era mais novo. Mais jovem. Por exemplo, acontece muita absorção de gordura com a idade. Todo mundo vai perdendo. O que nós temos de gordura... Por que não perde da barriga e do rosto fica, doutor? Exatamente. Parece que sai Que daqui tristeza, pra barriga. Né? você saiu do rosto, veio pra cá, mas já tirei. Daí. Justamente. Então, que justiça isso. Pois é, e é uma absorção natural do envelhecimento. Nós perdemos volume ósseo na face, perdemos tônus muscular na face, perdemos volume de gordura e perdemos colágeno. Por isso que o rosto... derrete. Que hoje tá na moda falar derreter. Por quê? Porque alonga-se a musculatura, então o rosto ele desce, ele cria flacidez, entendeu? Ele perde sustentação de colágeno. Por isso que hoje as tecnologias que estimulam o colágeno, que estimulam o ácido hialurônico na pele, e hoje tem tecnologia para isso, mecânica que ajuda a isso. Existem os bioestimuladores também, estão muito em voga, justamente porque eles devolvem esse tônus da pele. Bioestimulador é maravilhoso. Então, colágeno é vida, né, doutor? Totalmente. Hoje nós usamos na cirurgia facial muito enxerto de gordura. Você pega a gordura do paciente, in natura, né, tira de alguma área, pouco volume, não precisa de muito, você filtra essa gordura, diminui o tamanho da molécula, você pega micromoléculas de gordura, que são as microfats, que são as gorduras pequenas, aí ela dá volume, você devolve volume na maçã, põe volume no mento, melhora volume de ângulo de mandíbula, todo mundo quando envelhece perde volume na temporal, eu enxerto gordura nos tendões das senhoras, que começa com a mão a ficar muito, os senhores também, que a mão começa a ficar muito magra com a idade, você enxerta gordura no colo, que a pele começa a perder textura. E hoje, outra, a gordura do próprio corpo. Então não vai ter praticamente rejeição nenhuma. E para estimular a sustentação. E aí você pega essa própria gordura, filtra mais uma vez e faz uma nanofat, uma gordura que é riquíssima em células tronco, de fator de crescimento, e como se você pulverizasse essa gordura por cima da pele. Onde você
estimular, se chama medicina regenerativa. Você usa da célula do tecido do próprio paciente, que tem um grande potencial de cicatrização. No passado se falava só de PRP, você deve ter ouvido falar isso, mas esse é só o plasma rico em plaquetas. Mas hoje não, hoje da NanoFet tem o plasma rico em plaquetas, tem as células tronco da gordura, que são as mais ricas do corpo, tem 100 vezes mais células tronco na gordura do que na medula óssea. E aí ele traz esse aspecto de regeneração da pele. Então, é uma das coisas mais modernas hoje nos tratamentos faciais, é a medicina regenerativa da gordura. Tá vendo? Ó, essa gordurinha que você tem aí, É. não xinga ela. Não xinga não, que ela vai te salvar. Vai ser útil. Você vai tirar ela, vai lá com o doutor Julian Gorini, com a doutora Ana Célia. Aliás, doutora Ana Célia, um beijo pra você, maravilhosa. Doutor, pra eu estar aqui, ela tem alguém que tá trabalhando. Eu queria muito os dois, mas não tem como. Ela vai vir aqui. Vem, aproveitando. Aí, essa gordurinha você vai tirar da barriga, da onde você não gosta, né? Dos flancos e tal. Aí a gente põe no bumbum, põe no rosto, põe no músculo. É, gente, olha que beleza. Exatamente. Então, assim, vai ser útil. Fica tranquilo que essa gordurinha vai ser útil. Sempre serve alguma coisa. Quais são as cirurgias mais procuradas lá na clínica Gorini? Bom, a mulher sempre foi a campeã de procura, né? Doutor, deixa eu interromper. Dario, já era pra estar comendo, né? Mas eu tô intimidado com o doutor. Não, vamos lá, tirou vamos lá. toda a minha gordura. Mas nada é proibido, né, doutor? Né? Vida normal. Vida normal tendo sempre. Equilíbrio. Exatamente. Não, eu tô... Vamos tomar um suco. Meu doutor... Ele arrancou, ele viu tanta coisa ali. Aliás, gente, vai lá no meu Instagram e no Instagram da Clínica Gorini, que tem meu antes e depois. É surpreendente. Pena que não dá pra colocar aqui, né, Dario? Não, mas vai lá no Instagram, melhor. Daí você já começa a seguir o doutor também, pra você ver os outros antes e depois. Aí, eu me veio comendo aqui, gente. Não é assim também, não é nada radical, né? Não, mas é muito bom. Ó, deixa eu aproveitar e falar do nosso parceiro Outback, ó. Tem um momento Outback aqui no nosso podcast, então você pode receber na sua casa também. Olha, eu falando pelo meu... Você viu que eu tô falando? Eu tô deixando meu celular aqui, tô falando pra ele. Enfim, é costume. Ó, pode ter um momento Outback aí na sua casa também, assim como a gente pediu aqui, tá? A gente pediu aqui os clássicos. Os clássicos. Doutor, bom demais, né? Maravilha. O doutor também se dá o luxo. Demais, eu adoro. Também de ir no Outback, às vezes. Não precisa todo dia também, né? Não, mas meus filhos, primeira escolha, sempre. Aliás, gente, que genética, né? Não, gente, eu fico revoltado com isso, porque o doutor e a doutora Ana Célia são lindos só, vocês estão vendo aí, né? Aí tem um monte de filho bonito também, que são cirurgião plásticos, que eles nunca vão usar. Doutor, se fosse meu pai, eu ia derreter e fazer outro, praticamente. Maravilha. Deus não dá asa pra cobra. Daí nasce os filhos tudo bonito igual eles. Maravilha. Ó, então, o Outback você pode receber na sua casa. A gente está aqui em Londrina, tem um momento Outback no Catuaí, Londrina. Você pode comer lá, ou qualquer lugar onde tiver Outback na sua cidade, você pode pedir também, ó. Tá aqui aparecendo, vou colocar o QR Code, tá aparecendo aí também, ó. Só apontar o seu celular que você pode pedir as delícias do Outback. Então, enquanto o doutor vai falando aqui, eu vou... Costelinha deles é uma delícia, doutor, cebola. É igual esse aqui, ó. Maravilha. Eu vou servir o doutor assim, vamos ver se é diferente isso aqui. Daí ele escolhe. Vamos lá. Mas o que a gente estava falando sobre qualidade de vida, né? Essa neura de não viver, isso não pode acontecer. Tem que curtir, tem que aproveitar, tem que convívio familiar. Né? Exatamente, equilíbrio. Mas, ó, doutor, depois que eu fiz, posso me usar como exemplo? Porque, tipo, eu tinha uma... Eu treinava, sempre treinei a vida toda e tal. Mas, assim, eu exagerava muito. Hoje a gente tem outra cabeça, até não é só falando de estética, né, gente? Falando de saúde. Porque saúde, equilíbrio. A gente vai comer muita coisa, tipo, não vão comer Outback todo dia, né? Queria também. Seria um privilégio. Assim, mas não, a gente tem que pensar também, né, na nossa parte, né? Tem aquele momento certo de você, hoje eu vou me dar o prazer de comer algo diferente. Compartilhar com as pessoas, ter uma experiência. Ou beber, né? Tomar um vinho, um gin. Isso. Uma cervejinha também. Uma cerveja, ainda bem que eu não tomo cerveja, doutor. Então, assim, o amido que engorda da barriga, doutor. Tem muito glúten, né? Muito glúten, Aí eu fico no gin que o doutor falou, sai de vez em quando você pode. Isso. De vez em quando com fruta ainda, olha lá. Aí tá rindo, aí tá achando que... Doutor, esse aqui é seu. Tá vou ótimo. Vou pertinho de você. Tranquilo, vamos embora. Pra você degustar. Então, mas o importante é a qualidade de vida com família, com experiência com os amigos, né? Gente, eu abri bem bonita essa caixa aqui, porque eu tô até com vergonha. Olha isso. Olha lá, tem a cebolinha fantástica, o franguinho. Esqueceu só do guardanapo de novo. Eu vou mandar mensagem lá atrás. Ó, como que eu vou limpar a mão, gente?
E é assim. chupando a ponta do dedo. Deixa eu mandar uma mensagem aqui. Doutor, vamos falar então das cirurgias mais procuradas lá na clínica. Vamos assim, lá. Que eles Então, mais pedem homem e isso, mulher. A mulher, né, campeã da mulher, que a gente tem um termo hoje que é a mommy makeover, né, que é a mudança da mãe, né? A mãe, a mulher, ela tem o ônus das gestações, né? Porque o homem se torna pai e não sofreu o ônus das gestações. Então, a mulher, 1, 2, 3 gravidezes, ela tem a distensão abdominal, ela tem a fraqueza muscular, ela tem a flacidez de pele residual no abdômen porque engordou, emagreceu. Muitas não precisam nem de tratamentos importantes da pele, mas existe uma distensão. E a mama também, com a amamentação, o próprio ato de amamentar, né, o próprio volume que a lactação ela promove, leva a uma flacidez da mama. Então, depois das gestações, a mulher, o que elas muito buscam no perfil das mulheres de 40 anos são as cirurgias de contorno corporal, né? Então, as correções mamárias e as correções abdominais. Os jovens, as mulheres jovens, claro, as próteses de mama, porque é muito comum hipomastia em mulher jovem, né? A mama menor, né? E hoje, com a ideia de conceito de definição, as mulheres têm feito muito lipoaspiração HD, até para melhorar as proporções volumétricas, como nós falamos, de tirar a gordura do abdômen, colocar no glúteo, melhorar contornos. E já a mulher de meia idade mais, vamos dizer assim, experiente, né, elas buscam os tratamentos, tanto cirúrgicos quanto cosméticos, mais jovens até, né, dos tratamentos faciais, né? Então, assim, as mulheres são as campeãs, o corporal na mulher, ele é mais procurado, mas tem aumentado muito o cuidado facial, que é algo que para nós, né, como cirurgiões plásticos, é muito legal, porque o corporal, lógico, tem o ônus das ações do engravidar ou do engordar e do emagrecer, que no homem também é muito comum aí hoje, as obesidades que cirurgicamente você corrige ali com a cirurgia de emagrecimento ou com as medicações que hoje nós temos para que o paciente perca peso e as disciplinas também de perca de peso. Então, o homem também hoje tem procurado cirurgias de abdominoplastias, quando existe a flacidez de pele. O homem também tem se permitido. Lógico que mais jovem com calvície tem procurado cirurgia de transplante capilar, mas os tratamentos cosméticos faciais no homem e as cirurgias de face também têm aumentado muito. O homem se permite hoje fazer um lifting, coisa que há 20 anos atrás era uma coisa muito rara do homem se permitir. Agora, pálpebra, né, por ser funcional, os homens buscam muito, né? Então, assim, na clínica, campeão em face, em homem, cirurgias faciais e cabelo, né? E no homem jovem, muita lipoaspiração HD. Todo mundo quer definição. Exato. Não, gente, eu fiz maravilhoso. Gente, melhor coisa que eu fiz na vida. E o resultado, todo mundo comenta, que daí eu saio mostrando. Por mim, eu andaria sem camisa, né? Falei pro doutor, quando eu fizer, eu vou correr lá no Igapó sem camisa. Sem camisa. Se o doutor quiser fazer uma tatuagem com assinatura, assim, ó. Das costas. Pode colocar o nome da clínica atrás que eu deixo. Porque Boa. as pessoas comentam pra mim, nossa, você ficou muito natural. Não ficou aquela coisa, fez alguma coisa aí, fez lipo, não é um abdômen de quem treina. Então, o doutor teve esse olhar clínico, tem, aliás, Sim. com todos os pacientes que a gente acompanha também o antes e depois, né, que foi até por isso que eu escolhi também o doutor para fazer. Essa naturalidade que é importante, né? Não adianta você chegar lá, doutor, eu quero um abdômen do Superman, inteirinho marcado e tal. Mas o meu Não é real. Não é. E outra, vai dar para ver que não é seu aquilo, fica uma... Tem que saber, né, escolher, né? E a gente vê umas lipo aí que dá medo de ver, eu já vi algumas aí. Muitas vezes o mais, ele é menos, né, do ponto de vista de resultado. Obrigado. Traz aqui pra gente. Vamos lá. Pode entrar aqui, não tem problema. Só aparece só com a mãozinha dela aqui, ó. Assessora do doutor. Olha lá. Ai, olha o guardanapo que ela me manda, gente. Acho que acabou o outro. Olha aqui, isso aqui, ó. Mas tá bom. Enfim, essa foi boa. assim mesmo. Grava ao vivo. Aqui, vergonha, fazendo vergonha com os meus convidados. Ela falou, ela fez assim pra mim. Não sei o que é. O Outback manda tudo, esqueceram dessa vez. Mas eu vou Ou às vezes ficou na moto. Justamente. E essa naturalidade que é importante, né? Sim. Principalmente quando a gente fala lipo HD, é para deixar os contornos, né? Deixar o equilíbrio. marcado, né? Isso. O perfeccionismo do resultado está na naturalidade. O artificial, ele se torna
que nós falamos sobre a prótese de mama vulgar, né? Então, a cirurgia, dentro da naturalidade, ela traz essa realidade das formas, as proporções dentro de algo humano, né, e real, né? Hoje, com o negócio de IA e robô, né? Daqui a pouco vai ter um robô trincado. Tô com medo desse IA, desse chat GPT, gente. Exatamente. É uma coisa que daqui a pouco... É bom, mas eu tenho medo. Eu uso muito, mas eu tenho medo. Exatamente. Mas é uma revolução, né? Revolução. Eu falo para meus filhos que a primeira coisa eles têm que estudar na escola, a segunda coisa é estudar no chat GPT. Eles não podem ser dominados pela máquina. Nossa, por que não tinha isso na minha época? Eu tô tão feliz. Eu sou da época do Atari. Não tinha PS4, 5, eles 6. escrevem até matéria. Coisa mais fácil. Edita vídeo. Edita vídeo, estudar. Você com 5 minutos, você tem um mundo de coisas da ciência hoje. Né? Mas acho que é um facilitador. Sim. Sabendo utilizar, é igual a cirurgia plástica. Sabendo, né... fazer algo natural vai ser bom para você. Mas, por exemplo, existem softwares que você pode tirar foto do paciente e fazer uma prospecção do resultado com a imagem. Eu já testei, mas eu não fico à vontade de usar. Porque como que eu planejo uma cirurgia e mostro um resultado em você mesmo, se eu não sou o dono e o coordenador da matéria do universo? O seu corpo vai reagir de uma forma que vai acontecer. Sim. Não é totalmente reprodutível. É diferente de chegar no mecânico, a bomba d'água do carro está estragada. Você vai lá e troca a bomba d'água, põe o original e volta a ser o motor do mesmo jeito. Agora, o corpo humano não funciona assim. Vai criar uma expectativa. Eu vejo isso, assim, pode ser ilusório. E a cirurgia plástica, e eu tenho uma preocupação, a Ana também, de fazer a cirurgia... Para que seja natural e aceitável pelo paciente, é importante a gente entender o sonho e o desejo e que isso seja possível de executar o mais próximo possível, não na perfeição inimaginável. Né? Então, o melhor resultado aqui é no bom planejamento, o paciente entender a nossa limitação, porque nós somos limitados, né? Nós somos limitados como seres humanos, e o resultado ele pode chegar bem próximo de um sonho. Mas não exatamente como. E quando você faz uma prospecção numa imagem, você desenha, você cria, você transforma. A precisão disso, ela não é a mesma da máquina, não é a mesma da imagem. Então, e o que não deve acontecer nesse momento, o paciente se sujeita a uma cirurgia, ele se sujeita a algumas coisas que podem dar dor, desconforto, exclusão social, não conseguir trabalhar e tal. E você operar um sonho que ele não está dentro da realidade e depois frustrar. Tudo isso para gerar uma dor. Às vezes pior até o que ele estava sentindo antes. Exatamente. Né? Então do mesmo jeito que ela traz a cura e a melhoria do amor próprio, do acender a luz, sabe assim? Do acender a luz em casa. Doutor, a sua profissão é algo muito delicado, né? Totalmente. Doutor, nossa, assim, pô, já imaginava que era algo assim, mas agora... parando e pensando, gente, ouvi de uma senhora de 40 anos que voltou a acender a luz em casa. Nossa. Né? Para receber ou para dar carinho. Por quê? Porque chega ao ponto de não querer receber carinho. Não rela aqui. As pessoas me cumprimentavam, assim, todo mundo é automático, vai ali, vem ali onde tá aquela gordurinha. E pegava bem no lugar. Bem ali, ó, nas costas aqui, gente, aqui, ó, não tem mais não, tá? Aqui, ó. Aliás, doutor, tirou muito aqui, eu só sinto o osso, ó, doutor, não reclamando, não, tá, gente, não tem, olha, você rela aqui, cadê, só o ossinho. Aí o povo rela bem ali, nossa, tá gordinho, hein? Ai, que raiva, doutor, vai bem ali, não rela, era automático, eu fazia assim, já fazia assim, exatamente. Cuidado, não, tá doendo minhas costas. O que você tá olhando, né? Ou quando não dá doutor, face. como que você escolheu a cirurgia plástica? Quanto tempo você já tá no ramo da cirurgia plástica? Eu escolhi fazer cirurgia plástica, eu estava no 2º ano de faculdade de medicina. Eu sou filho de anestesista. Aliás, muito bom, bonzinho demais. E eu acompanho a medicina desde a infância. Na adolescência, quando eu estava de férias do 2º grau, geralmente os meus filhos ficam todo mundo hoje, tudo no computador, jogando. As minhas férias eu passava dentro do centro cirúrgico. Com 15, 16, 17 anos, eu sempre quis fazer medicina. Mas eu ia acompanhar as cirurgias
porque meu pai como anestesista, eu ia lá pra Santa Casa, pro Clã, que nem existe mais, Mater Dei, e ia ver as cirurgias que estavam acontecendo. Então, eu me encantei com cirurgia neurológica, que eu achei fantástica. Entrar no meio do cérebro, né? Operar um aneurisma no meio do cérebro. Eu achei maravilhoso cirurgia cardíaca, acompanhei muita cirurgia cardíaca. Aí, não achei tão encantador a ortopedia, achei meio... É maravilhoso, precisamos de ortopedista. Sim. Mas parecia muito robusto, né? Pra mim, eu gostava de algo mais sutil, delicado, uma neuro. O doutor é um artista. Uma na verdade. cardiaca, O então. doutor é um artista, Gente, esse olho aqui ninguém fala que eu tenho. Mas você vê que tanto que eu vejo que meus hábitos quando criança, eu gostava de desenho, de esculpir no barro, de madeira, sabe assim, eu fiz a aula de desenho porque eu gostava de desenhar. Cheguei a cogitar em fazer arquitetura, que eu tomei pau em casa. Falei, não, vou fazer arquitetura. Eu pensava, porque eu gostava de forma, sabe? Eu participava de construção em fazenda, né? Coisa de família, sabe? Eu gostava dessa ideia construtivista, vamos dizer assim, que é a minha maneira psicológica de pensar. E quando eu fui fazer medicina, eu sabia o que eu não queria. Eu não queria fazer ginecologia, pediatria, clínica, eu sabia que era cirurgia. Teria até sido fácil para mim ter feito anestesia, entrar do grupo do meu pai e estava melhor, entre aspas, encaminhado, né? E quando eu comecei a fazer cirurgia, medicina, eu me encantei com a anatomia. Lá no cadáver, vendo os ossos, vendo os músculos, pegando uma face, descolando ela inteira, o nariz e tal. Aquilo me encantou, tanto que eu fiz o outro ano eu fiz de voluntário, eu fazia as peças cirúrgicas. Mas eu, no meio da anatomia, me encantei com a cirurgia plástica. Foi onde eu já quis ir no hospital ver sobre cirurgia plástica e falei, é isso aqui que eu vou fazer. Nem era tão moda, agora virou moda, né? Porque isso em 95 existia uma cultura, mas está muito mais forte hoje, né? Tanto que eu, no segundo ano de faculdade, nós éramos em 60 alunos, e eu falava, vou fazer cirurgia plástica. Pessoal, não, eu vou fazer cardio. E acabou que de 66 são cirurgiões plásticos. Acabou influenciando, né, os amigos. Mas foi isso, eu me descobri dessa forma. Diferente da Ana, a minha esposa, ela vai contar aqui um dia, vou adiantar, mas a Ana foi uma criança queimada, ela teve queimadura, algumas cirurgias de reparação, né? Então, ela tem esse histórico da infância... De querer fazer a profissão, que ela foi bem atendida por um cirurgião plástico da época, amigo, que virou amigo depois, sabe? Ela tem uma história diferente. E nós nos conhecemos na faculdade, ela já definida que queria fazer plástica, eu também, mas não foi nada, um influenciou o outro, a gente estava bem definido isso e acabou, estamos aí, né, construindo a nossa história. Como pode que na própria infância a gente já tem esse dom, a gente sabe que tem algo que a gente gosta, que a gente ama de fazer, a gente ama fazer isso, e a gente parece que já nasceu para isso. Já nasceu para isso. Você esculpia. Pois é. Não, hoje eu esculpe naturalmente, porque o doutor fez um trabalho aqui em mim que eu falo, meu Deus do céu. Mas tem tudo a ver com artes, né? E é a mesma coisa eu na TV, eu brincava, doutor. Sabe como que eram minhas brincadeiras? Eu pegava uma caixinha de sapato assim, colocava, sabe, pisca-pisca de árvore de Natal? Fazia iluminação. Sério? Eu fazia um estúdio. De podcast. Nem existia. Sabe aqueles hominhos? Não existia ainda. Mas eu fazia um estúdio assim, de TV, eu fazia camarim, eu fazia os carrinhos chegando, aí tinha as mesinhas, o sofazinho. Olha que muito louco isso. Minha brincadeira era essa. Aí eu pegava aqueles hominhos, Playmobil, era tipo, tinha um apresentador, aí tinha cantor, tinha não sei o quê. Pois é. É loucura isso, gente. Eu tinha duas paixões, que era TV, sempre gostei. Minha mãe, eu morava em Cambé na época. Aí a gente vinha pra cá, pra Londrina direto, e passava ali no frente do Contour, tem as TVs. Sim. A RPC, que é a Globo, e a Rede Massa, que é o SBT hoje. Eu pedia pra ela parar, que eu queria entrar e ver os estúdios. Isso assim, 6 anos, 7. Maravilha. Muito pequenininho. E sempre brincava disso. E minha outra paixão era avião. Eu adorava avião, nossa. E eu fiz comissário de voo, porque na época tinha que fazer comissário, porque... de piloto era muito caro piloto, mas eu queria fazer piloto. Falei, vou começar como comissário. Aí, beleza, depois eu faço como piloto. Aí eu fiz as duas que eu gostava, mas assim... E trabalhou um tempo com comissário? Não, nunca trabalhei. Chegou a fazer curso? Não tirei nem a carteirinha do DAC, porque eu passei no vestibular de jornalismo. Legal. Aí eu falei, vou ter que focar em alguma coisa, fazer duas coisas agora não vai dar, né? E jornalismo era bem... É puxado. É uma profissão muito legal.
É puxado. É. Na época era segundo curso, primeiro era medicina, segundo era jornalismo na UEL, mas não fiz na UEL, acabei fazendo hoje é Unopar, né? Sim. Na época era Pitágoras. Sim, interessante que hoje eu entendo... Fiz com a Nicole Baus, inclusive. Ah, Nicole. Naquela época. Então, e hoje eu entendo por que eu gostava tanto de física, de matemática. Nunca gostei e nunca aprendi. Pois é, então, mas assim, e uma coisa interessante, que assim, o construtivismo do pensamento, eu vou compartilhar uma coisa engraçada. Quando eu tenho uma cirurgia que eu vejo que ela vai ser complexa amanhã, é super comum eu operar à noite sonhando. Eu acordo de manhã, eu fiz a cirurgia inteira no sonho, mas eu acordo assim, eu acordo na hora que eu dou o último ponto, alguma coisa assim, sabe? É muito interessante. É amor pela profissão. Mas é lógico, tudo tem planejamento, Sim. estratégia, o que eu vou fazer ali. Aí no seu subconsciente. Foco, né? Aí no seu subconsciente você já vai construindo o resultado. É que nem quando eu venho gravar no estúdio. Você eu sonho com isso, tá tudo errado. O doutor não pode sonhar isso, não, né, doutor? Não, doutor não sonha. Coisa boa. Só O meu não, tá tudo errado, que o convidado não vai vir, que vai. Não é sempre assim. Mas a gente fica com isso na cabeça. Mas aí né? a preocupação, né, de dar tudo certo. Exatamente, mas é uma responsabilidade isso, Nossa, né? Demais. Então, mas é a ideia Como que o doutor se prepara para uma cirurgia? Como que é a vida do cirurgião um dia antes e no dia da cirurgia? O planejamento, ele começa lá atrás com o paciente, né? Entendendo... Não, eu digo doutor. Então, doutor. eu sei, mas isso é uma conexão. Agora fiquei curioso. Então, mas é uma conexão Sim. que vai acontecendo, né? E aí, no dia da cirurgia, né, o paciente, ele chega, você vai fazer as marcações, não sei se você lembra direitinho, de dar os remedinhos, o paciente já dá aquele sono. Nossa, né? é muito Exatamente. bom. Mas o nosso planejamento... Porque eu não ia não, doutor, se eu não tomasse. Então, o nosso planejamento é estratégico, né? Do que fazer, dos equipamentos, dos materiais que vai usar, isso já começa bem anterior, né? Na véspera da cirurgia, né? Isso inclusive a gente deixa por escrito hoje, tudo isso no memorial descritivo anterior à cirurgia, né? Muitas vezes eu sonho à noite, quer dizer, eu preparo, já vai acontecendo, né, durante a madrugada e seguir uma rotina. Tem um horário específico para você fazer processo. Cirurgia? Não, nós gostamos muito de operar pelas manhãs. Não tem uma regra. Não, mas é que pela manhã a mente está mais descansada, equilibrada, porque assim, tudo é padrão vibratório do pensamento. Então, quando você está em paz, a gente vibra em ondas curtas, o coração, tudo está fluindo de uma maneira. Quando você está 4 horas da tarde, por ter pego o trânsito, o cara te xingou, não sei o quê, taraná, e um monte de problema, já pagou aquele monte de boleto e 4 horas da tarde, você tá com a cabeça já não está no mesmo padrão de vibração de ideias, entendeu? Então, assim, eu gosto muito de dias cirúrgicos. Então, nós temos a rotina de 2 vezes por semana, aquele dia é só cirúrgico. Por exemplo, hoje teve cirurgia menor. Então, 10 horas da manhã tinha acabado. Mas eu prefiro um dia que eu não tenha compromissos outros importantes depois da cirurgia. Então, aí você vai para a cirurgia, mesmo que seja grande, ou mesmo que sejam 2 gigantes no mesmo dia, mas você entra relaxado, por quê? Porque você não assume compromisso pós. Então, só aquilo. Por quê? Porque, por exemplo, você vai fazer uma cirurgia de mama ou de face, que tem 2 lados. Todo lugar que tem 2 lados, você tem 2 complexidades, ou 4, né? Porque você faz uma mama, ela fica linda. Aí você vai fazer a outra tá maior ou menor. Você tem que desmontar e fazer novamente. Nossa. Aí o que você fez novamente ficou mais bonita do que a outra. Aí sim, você tem que ter um senso crítico e não ter toque. Porque se você tiver toque, você não acaba nunca. Então é uma busca de um perfeccionismo dentro de uma realidade, mas muitas vezes você precisa desmanchar o que você fez e fazer novamente. Então isso existe uma sequência. Né, de fazer parte da cirurgia, comparar, monitorar um lado com o outro, as formas, para você fazer a finalização. Então, existe uma sequência. Se você está com compromisso, com estresse para depois, você entendeu? Você planeja um negócio de 3 horas, já aconteceu de demora 6. Não é a rotina, mas você tem que refazer, você tem que replanejar, você tem que mudar a estratégia. Cirurgia tem muito isso. Né? Cirurgia plástica é menos, mas para fazer plástica a gente faz cirurgia geral antes. Cirurgia geral, muitas cirurgias de modo geral, de emergência principalmente, você tem que se moldar a situação e tomar uma decisão de uma mudança talvez drástica daquilo que você está fazendo. Né? Na cirurgia plástica é menos complexo, mas é uma coisa que é comum de você mudar um pouco a estratégia do que você tinha planejado. Né? E isso pode demorar e demandar um pouco mais de tempo. Por isso que é importante esse estar bem, o equilíbrio e tal. Né? E sempre operam juntos, você sempre. e a doutora Isso é muito bom, porque
Primeiro que é um compromisso existencial, não só profissional, né? Porque o compromisso meu com os pacientes dela e o dela com os meus pacientes, ele é só acima de é maior do que um compromisso só de estar junto com o outro cirurgião ou ser um assistente, né? A eficiência do ato, eu brinco com a Ana, falo assim, nós dois produzimos por 3. Por quê? Primeiro que a interação é muito maior. E a responsabilidade se soma. Porque quando o paciente é meu e você só está me ajudando, a responsabilidade é muito mais minha. Mas num casal, isso faz uma diferença muito grande. E eu sinto isso e vejo isso. Por exemplo, eu tenho amigos que são casais de cirurgiões plásticos de Belo Horizonte que não se entendem. Então eles não operam juntos, mas eles sabem que estão perdendo com isso. Sim. Mas eles não se toleram, né? E é um exercício gigante. A gente já fez terapia de casal, já fez várias, e dá pega e tá. Imagina, você acorda com a esposa, trabalha o dia inteiro, consultório de frente um com o outro, paga as mesmas contas, cuida dos mesmos funcionários. Precisa de um exercício mental de relacionamento. E aquele momento da cirurgia são os... Não, eu sei, mas nessa hora você tem que se superar. Então, assim, agora... essa preparação pessoal, eu comigo mesmo, para a cirurgia, aí entra o outro lado. Entra o lado existencial, o equilíbrio espiritual. Eu tenho a rotina, assim, nada de religião. Você tem um ritual, assim? Nada de religião, falando de religião, mas eu oro na véspera, eu oro na hora, durante alguma dificuldade, você entendeu? Em agradecimento. Então, cara, E nós somos espirituais, entendeu? Então, essa conexão do meu eu com o seu eu no seu ato é fundamental. E a gratidão de ter ficado lindo, assim, então, mas aquele resultado que você sempre esperava, assim, nossa, ficou mais ainda. Assim. É uma conexão maior do que a gente imagina. Vamos falar da clínica Gorini Boa, agora? vamos lá. Porque não é só no centro cirurgia plástica, não. Cirurgia plástica, gente, tem um spa lá maravilhoso, com vários profissionais. Aliás, os equipamentos, vamos falar? Vamos. Gente... Não encontro em Londrina, né? Raramente. Então, é a mais completinha ali, ó. O conceito que a gente vem ao longo dos anos criando, é um conceito, Gustavo, de um ecossistema, não é simplesmente uma clínica. Porque o que as pessoas mais desejam? É serem cuidadas, concorda? Então, o fato de fazer a cirurgia no nosso espaço, o paciente ele é visto o tempo todo, ali no pós-operatório imediato. Quando ele vai com as nossas fisioterapeutas pós-operatório de drenagem, da parte que é importantíssimo para o resultado, são profissionais competentes junto no mesmo espaço que tem uma correlação muito importante. Então, assim, eu estou no meu consultório, a fisioterapeuta tem uma dúvida, ela me chama, eu subo em um segundo, estou lá em cima, e estamos presencialmente com o paciente em todas as necessidades e dando suporte com a equipe. E isso faz uma diferença muito grande. Eu sei, eu vivenciei tudo isso. Exatamente, eu compartilho isso com meus amigos, meus colegas cirurgiões, falo, cara, isso é fundamental para que as coisas aconteçam. E lógico, na clínica nós temos a dermatologia, né, a parte de nutrologia, nutrição, que é fundamental para o planejamento, de controle, da biopedância e tal. E hoje, as tecnologias têm mostrado muita eficiência em relação ao resultado quando você trabalha com os equipamentos de top de tem tecnologia. Novidade lá, vamos falar dos aparelhos. Muita novidade. Lá. Vamos lá, então, os corporais, que mais fazem sucesso, né? Nós temos a tecnologia de radiofrequência com estímulo de onda eletromagnética para definição, queima de gordura e fortalecimento do core, principalmente, que é o Scoop Tinel, que você experimentou. Gente, cara, é muito bom aquilo. Assim, a ideia dos caras lá é da República Tcheca, lá de Praga. Fora, assim, por isso que eles são os líderes mundiais, né? E aí eles desenvolveram uma tecnologia que você senta numa cadeira que fortalece o períneo. E o fortalecimento do períneo, preventivamente, tanto para o homem quanto a mulher, vai prevenir ali aquelas percas urinárias por tosse, por espirro, que todo mundo vai ter frouxidão. Pós-parto, pós-cesárea, ou com envelhecimento, o homem aumenta a próstata. Então, você vai prevenir uma incontinência urinária. Onde os casos que já existe essa incontinência, por que eu fui procurar essa tecnologia? Porque algumas pacientes que têm queixa de piora, às vezes, quando faz uma cirurgia de abdominoplastia, ou com o próprio envelhecimento. Então, compõe, você usar duas tecnologias simultaneamente para estabilização do core e fortalecimento de períneo, e é muito difícil fazer fisioterapia pélvica, né?
existe a tecnologia de Uhum. exercício, mas ali é um movimento involuntário, você fica 20 minutinhos. sentado. Pois é, lendo. Uma cadeira. Maravilhoso. É, É exatamente. tipo uma cadeira, né? Uma É poltrona. poltroninha, isso aí, tá? E as tecnologias hoje de radiofrequência, microagulhamento para face e para corporal, né? Hoje existe uma modalidade de radiofrequência, que é uma tecnologia do Exion, que é uma tecnologia muito moderna, muito nova, chegou, tem 6 meses no Brasil, que ele estimula a produção autógena, a sua própria produção de ácido hialurônico na pele, melhorando o colágeno, melhorando as fibrinas, melhorando tudo. Então a pele ganha tônus. E aí existem as ponteiras faciais, ponteira corporal, com resultados imediatos. Uma sessão, o paciente já sente uma diferença muito grande na face. Ou seja, tem paciente que não pode usar injetáveis. Injetável, exato. Tem muitos, né? Muitos. Tem como tratar 5 esses equipamentos, exatamente. Né? Então você associa isso com uma boa nutrição, com o próprio enxerto de gordura. Ou seja, até o spa lá, com a fisioterapeuta, exatamente. tem os aparelhos de altíssima geração, que, olha, é incrível. Você só encontra em grandes centros, tá? Sim, sim. Aí tem soroterapia, que aliás você faz uma cadeira de massagem. Pois gente. é, lá. Não, essa ideia foi você quer ser mimado e ser cuidado? Vai lá, eu adoro ir lá. A inovação, né, Gustavo? Essa semana eu quero ir ainda fazer lá. Isso. A experiência. Mais? Aí tem a parte de soroterapia, de gente, calma, tem cabeleireiro lá. Isso, tem barbearia, isso aí. De cuidado com a forma. Até porque quando eu levar em casa e trazer. Assim, não. Tem esse detalhe, tem um motorista, gente, super experiente, que você fez a cirurgia, ele foi me buscar em casa fazer as drenagens todo dia. Exato, meus 15 ele dias. Ele ia me buscar. A gente faz questão de todo atender. Cuidado. Tem um buraquinho ali, não, tem vários buraquinhos na cidade, normal. Ele vai devagarinho. Exato. Um carro elétrico super confortável, você nem sente. Choque mecânico de aceleração. Aí ele te ajuda a sentar, ele te ajuda, chega lá na clínica, as meninas já vão atender. Aí, se precisar alguma coisa, o doutor mora ao lado, né, doutor? Fiquei sabendo disso. Perto ali. Exatamente. Não tem o estresse do trânsito. Então, vocês estão ali o tempo todo. Justamente. A vida foi bem planejada quando você faz a cirurgia, você acaba ficando quietinho em casa, você não vai querer ir no barbeiro, cabeleireiro, daí você faz ali também. Você já vai estar tudo... É a ideia do ecossistema, de você ter, né, toda a estrutura te atendendo em 99% das suas necessidades em relação àquele momento. Uhum. Né? E isso é o fazer com que a pessoa se sinta bem, se sinta importante, se sinta cuidada, como... É a ideia do amor ao próximo, é a ideia de você desejar para o outro aquilo que você quer para você. E exatamente e ali a essa gente ideia. sente, desde as meninas da recepção, que são queridas demais. E o cuidado que tem. Gente, como eu me senti tão seguro, não tô falando que o doutor tá aqui, não, que o doutor foi meu médico escolhido real, porque a gente vai em outros, né? A gente precisa ver outras opiniões. Sim, claro, importante. Mas onde você se sente bem, se sente acolhido e seguro, pode ir. E ali eu sempre indico, gente, não é propaganda isso aqui. Doutor, você está pagando alguma coisa para estar aqui? Doutor? Não, porque eu precisava trazer isso, porque vocês me perguntam direto. Onde você fez, o que você fez, o porquê que você escolheu. As perguntas são... E como a cirurgia plástica, as pessoas têm interesse, Sim. né? Porque todo mundo quer mudar alguma coisa, não está satisfeito com algo, e dá para mudar, e é tão... Você vai se sentir tão bem, ó, se você tem essa vontade, se algo em você incomoda, vai lá e faz. Porque você vai se sentir bem. Isso aí é a minha realidade, que eu posso falar, isso a gente fez há 8 meses. Sim. Não sei fazer contas, também não, social media também não. O Dario sabe fazer conta. Enfim, mais ou menos 8 meses. Vamos fazer conta agora. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, março, abril. 9 meses. Nasceu, doutor. Nasceu um abdômen lipado HD. Aí... É uma vida nova que você vai ter, você vai se sentir estimulado para você trabalhar, fazer outras coisas. Né? Mas assim, tendo aquele respaldo de uma equipe, isso é importante. Então, vocês que me perguntam sempre, faz tempo que eu tô querendo trazer o doutor aqui, mas a agenda do doutor é uma doideira, consegui hoje, então, tem muita coisa pra gente falar daí, doutor, você vai dar um jeitinho. A gente vai lá gravar também pro programa, que é mais fácil, então, fazer tudo lá também agora. Mas vai voltar aqui, a doutora Ana também tá super convidada, vamos tentar a agenda dela. A oportunidade. Já deu, doutor, quase 1 hora de conversa. Falei que passa rápido. Ué, a gente nem comeu. A gente nem comeu. Tempo. Doutor, você pode até levar, que eu sei que o doutor não tem tempo, vai levar lá. Levar pra molecada. Leva lá. E, gente, vai lá seguir, @Clínica Gorini. Exatamente. Julian Gorini, que é o seu. Doutor Julian Gorini. Ou vai lá no meu Instagram, que tem lá, gente, desde o primeiro dia que eu fui até... o dia da cirurgia, até hoje, na verdade, para vocês acompanharem como que foi essa experiência. Eu gostei de compartilhar com as pessoas, porque eu gosto de mostrar para os meus seguidores o que eu faço, a realidade daquilo, o que
eu senti mais confiável, o que foi desconfortável, que também não é 100%. A gente sente uma coisa e outra, Claro. mas, gente, é tão tranquilo. Eu sou homem é medroso, né? O doutor quis cancelar um dia antes, tá? Falei, doutor, eu acho que eu não vou mais, não. Lembra disso? Sim. Sabe o que eu tava fazendo, gente? Fui no YouTube ver como faz. Pois é. Você acha que Pra isso quê? é masoquista? Não façam Total. isso, gente. É. Falei, doutor, acho que eu não vou Tem mais, muito não. Daí o doutor vi- falou assim, não, toma lá o teu remedinho, você vai relaxar, dormir. Não tem propósito. Eu só lembro que eu tinha marcado pra alguém me levar. Tá. Aí eu cheguei lá na clínica, a enfermeira já me deu outro remedinho. Acabou. Acordei lindo, maravilhoso, não lembro de nada. Maravilha. Nada, super tranquilo. Os meus medos saíram tudo ali. É. Então, assim, vai seguro, gente. Vai lá fazer, Então, porque isso vai melhorar a sua cabeça. Na nossa cultura da empresa, que isso é muito em voga hoje, se fala muito, se você perguntar para qualquer colaborador nosso, que nós somos uma equipe grande lá, qual é a missão, e aí eu quero que você me responda se coincide com o que você viveu, a nossa missão... Quer falar? Ah lá, servir com excelência. Não, e eu Você posso teve falar essa real, experiência? mais que eu imaginava. Pois é. Foi muito, Então, muito. isso Eu tem achei que- muito humano tudo ali. Exatamente. Muito... Porque a palavra se sente bem. servir é levar ao ser, quer dizer, cada um fazer o seu melhor, quer dizer, você elevar ao outro, no sentido não só de elevar, mas fazer ao outro aquilo que você quer para você. Então essa que é a nossa missão, nossa ideia, e isso que é fazer uma medicina verdadeira, Uhum. né? Toda profissão ela tem que ter esse sentido. Se você não faz com o coração, você está do contexto. Por isso que vem gente do Brasil inteiro aqui pra Londrina, Ah, e também fora do de fora, Brasil, um monte. que eu fiquei sabendo, É. vem um monte. Vem. Vem passar Graças a férias Deus. aqui só pra fazer cirurgia. É, que normal legal. ficar 10 dias lá na clínica. Ah, aliás, gente, não é sacrifício nenhum, Paciente, tá? paciente, Você volta da cirurgia, tem lá um café da manhã, tudo Não, especial outro pra dia, você. Ai, que paciente. maravilhoso. Ai, doutor, vontade de comer, falou pra Ana, né? Vontade de comer um chocolatinho. A Ana providenciou um chocolate sem glúten, porque a paciente não Não, você já tinha chega na glúten. clínica, tem lá, gente, o bolinho, aquele bolinho, salada pão de fruta. É isso aí. Tô É o que sentindo todo mundo saudade. quer. Ó, hoje tá eu me não vou, devendo. mas acho que amanhã eu consigo, ou sexta eu consigo ir, Então tá? fechou, combinado. Não quero fazer o... Porque a pós-cirúrgica é importante Agora, fazer, né? agora eu Agora dá acompanho. pra fazer, Então, né? as tecnologias, justamente, como eu disse no ecossistema, é para Uhum. fazer a manutenção de resultado. Para buscar o máximo de resultado e não só para prevenir o futuro. Em Quantas relação... mil contrações tem aquele do... Ah, não é só quantas mil, é a intensidade. O Scoop, Como se né, fosse- ele faz um estímulo hipermáximo. Como ele faz uma onda eletromagnética na despolarização nervosa, ela consegue fazer um estímulo maior do que a sua consciência. Você não consegue elevar seu músculo àquele estresse voluntariamente. Do abdominal normal não faz. Não faz, não E leva. aí você sente, depois que você faz, parece que, gente, eu fiz umas 1000 abdominais aqui, não é possível. É. Não é dolorido. Não Você- dói porque não libera ácido lático. Não Hum. tem o mesmo efeito do exercício. Por isso E que é muito e outra, interessante. não é aquele choquinho que vocês estão acostumados a ter nada. Não tá na ver com choquinho. Mas nada a ver, que lá vai lá no músculo mesmo. Ele vai no transverso, que é a musculatura do core, que é aquela musculatura interna nossa, que é a mais importante para longevidade. Quem que vai ter longevidade? É quem sobe escada, quem pedala, quem busca ficar em pé, crescendo igual o super-homem. Quem Então, tem a um qualidade. músculo firme, né? Exatamente. E é isso que Legal. ele trabalha. Ó, quer saber mais? Logo, logo o doutor vai voltar e eu vou lá também mostrar lá. o Vamos lá, programa, combinado. né? Vou mostrar eu fazendo lá. Doutor, Obrigado. ó, já deu uma hora e Valeu. 2 minutos. Falei que passa rápido. Ó, obrigado, doutor. Eu agradeço. Até o próximo. Vamos comer agora, Vamos. escondido? Vamos comer agora, escondido. Porque a gente conversa bastante aqui, mas ó, Não deu tempo. sábado que vem tem mais um episódio aqui do nosso podcast com algum convidado de valor, trazendo conteúdo de valor para vocês. Então, assim, acabou o programa na TV, corre aqui pro nosso canal do YouTube e também pro nosso portal aqui da Tarobá e acompanhe o nosso podcast, tá? Não só aqui o do Guest, tem vários outros podcasts aqui com muitos convidados especiais, ó, profissionais de destaque que vocês vão, com certeza, ter um conteúdo de valor, como eu falei para vocês. Um beijo, até próximo sábado, até o próximo episódio. Valeu.